Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Renato Grillo. Nós vamos dar continuidade aqui ao estudo do informativo extraordinário de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, número 27, que traz os principais julgamentos da seção de direito penal ou julgamentos da Corte Especial relacionados ao direito penal do Superior Tribunal de Justiça. Não é? Vamos lá, dar continuidade aqui. De onde eu parei, né? No outro vídeo. Vamos lá. Julgamento aqui da quinta turma, muito interessante, por sinal. Vou ler o destaque dele aqui. Não é possível a detração penal do período de prisão preventiva cumprido em processo distinto quando a punibilidade foi extinta por indulto. Não é possível a detração penal do período de prisão preventiva cumprido em processo distinto quando a punibilidade foi extinta por indulto. Preste atenção. Eu vou desenhar aqui para você entender. Imagine aqui o seguinte contexto. Foi cometido o crime A. Ok? Cometido o crime A. E depois foi cometido o crime B. Ok? Então, sujeito ativo, sujeito X. Né? Cometeu o crime A, depois cometeu o crime B. Em relação ao crime A, houve uma custódia preventiva. Preventiva. Ok? Só que ele foi absolvido. Em relação ao crime B, ele foi condenado. Então, o que acontece? A detração penal, né, ela consiste no cômputo do prazo em que o sujeito, o condenado, esteve custodiado preventivamente, ele vai abater da sua pena final. O Superior Tribunal de Justiça permite, nesse contexto aqui, que o tempo, considerando que ele foi absolvido, o tempo de preventiva decretado em relação ao crime pelo qual ele foi absolvido possa ser utilizado para detração em relação a um crime para o qual ele foi condenado. Certo? Então seria uma detração penal em relação à prisão preventiva de um crime, que ao final este crime A ele foi absolvido, em relação para um crime B, haver a detração em relação a uma outra pena de um outro crime para o qual ele foi condenado. Ok? Isso aqui é a jurisprudência do STJ. Aqui, ó. Vou ler aqui para vocês. A jurisprudência do STJ admite a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o sentenciado foi absolvido ou foi declarada a extinção de punibilidade quando o tempo de custódia cautelar tiver sido cumprido após o cometimento do crime em virtude do qual o condenado executa a pena. Né? Ou seja, nessa linha do tempo aqui, né? Nessa linha do tempo, o crime foi cometido, o crime precisa ter sido cometido após a prisão, né? Admite a detração do tempo de prisão processual ordenado em outro processo em que o sentenciado foi absolvido quando o tempo de custódia cautelar tenha sido cumprido após o cometimento do crime em virtude do qual o condenado executa a pena, né? No caso, esse crime aqui, certo? Então, ele vai poder fazer a detração. Agora, o que foi que aconteceu aqui? O que aconteceu no nosso caso aqui é que aqui não houve absolvição. No nosso caso concreto aqui no STJ, o que houve aqui foi o indulto. E o indulto, ele não é a mesma coisa da absolvição, né?
O indulto não é a mesma coisa da absolução. Sabendo disso, ó. Olha só. A toda evidência não é o que ocorre no caso em discussão, no qual se busca o desconto em sua pena de período de prisão provisória, cumprido em processo no qual proferida sentença penal condenatória transitada em julgado, cuja integral execução foi posteriormente obstada pela concessão de indulto. Então aqui o cidadão foi condenado, claro, não precisa nem dizer que ele foi condenado, para ter sido indultado, precisa ter sido condenado, e, portanto, esta preventiva, ela não é injusta, né? Né? E depois ele foi indultado. E aí ele não pode fazer essa detração para um outro crime, né? Dessa forma, nada obstante tenha sido extinta a punibilidade pelo indulto, não há como ser considerada indevida a prisão provisória cumprida. Ou seja, esta prisão aqui, provisória, essa preventiva ou provisória, ela não foi, não houve absolução posterior. Embora tenha havido a extinção da punibilidade pelo indulto, isso não a torna indevida, né? Uma vez que o réu teve reconhecida sua culpabilidade por sentença penal transitada e julgada. Assim, não se tratando de prisão indevida, resta obstada a pretensão de valência do Instituto da Detração. Então, considerando que, aí eu vou ler de novo o destaque, para ver se vai ficar mais claro agora. Não é possível a detração penal do período de prisão preventiva cumprida em processo distinto quando a punibilidade foi extinta por indulto, porque aqui ele foi indultado. Só poderia, naquela situação anterior, né, que ele foi, que não era indulto, era, na situação anterior, não era indulto, era absolução. Aí pode, mas se for indulto, não pode. Tá claro isso, né, pessoal? Tá claro isso, né? Vamos para a próxima. Vamos para o próximo, né? O próximo julgamento. O defensor, destaque. Qual é o destaque? O defensor possui direito público subjetivo à habilitação em processo judicial relativa à investigação criminal conduzida pelo Ministério Público sob a supervisão do juiz das garantias. O que acontece? O Ministério Público, de acordo com o entendimento do Supremo, ele tem poderes investigatórios. Então, ele tem poderes para promover a investigação penal. Se o Ministério Público promove a investigação penal, também pela compreensão do Supremo, o juiz de garantias instaurará um procedimento para exercer a sua jurisdição específica em relação ao procedimento investigatório que está sendo levado a efeito pelo Ministério Público. Diante desse contexto, instaurado um processo com essa finalidade, há direito, né, de o defensor do investigado exercer as suas prerrogativas neste processo. Então vamos ler aqui o informativo. Primeiro, o STJ destaca o entendimento do Supremo, que no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade reconheceu a prerrogativa do Ministério Público conduzir, por autoridade própria, investigações, né? Ok. Entendendo que essas investigações devem seguir as mesmas regras instituídas para os inquéritos policiais, inclusive, aqui é o ponto importante, com a necessidade de supervisão judicial, né? Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Penal que o juiz das garantias é o responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia pelo Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Então, se o Ministério Público, exercendo a sua prerrogativa, a prerrogativa é essa, atribuída e reconhecida nas ações diretas de inconstitucionalidade do processo objetivo do Supremo Tribunal Federal, ele instaura a investigação, o juiz de garantias automaticamente tem instaurada também a sua jurisdição sobre esses atos investigatórios, né? Assim, comunicada da abertura da investigação pelas múltiplas agências de investigação criminal, né, que pode ser o Ministério Público ou outras, inclusive o Ministério Público, o juiz das garantias, aqui é importante,
o juiz das garantias abrirá um procedimento para a prática das decisões de sua competência, promovendo o controle de legalidade da investigação criminal e proferindo as decisões que a lei atribui. No caso concreto, o Ministério Público comunicou ao juiz da garantia sobre a investigação criminal que instaurou e referido juízo vem praticando atos jurisdicionais de controle da investigação, inclusive proferindo decisões invasivas de direitos fundamentais. No entanto, sem motivo razoável, as instâncias ordinárias negaram à defesa o direito de acesso aos autos. Absurdo, né? Ocorre que a defesa tem o direito subjetivo de acessar os autos em que o juiz das garantias exerce a supervisão judicial da investigação criminal. Então, pessoal, esse é um julgamento bastante simples, né? Na verdade, o Ministério Público, ele exercendo o seu poder de investigação, o juiz de garantias instaurou um procedimento para acompanhar o exercício desse poder investigativo pelo órgão ministerial, como faz em relação a qualquer agência, né, investigativa, como eles chamam aqui, né? Múltiplas agências de investigação, aqui, múltiplas agências de investigação criminal, pelas múltiplas agências de investigação criminal, inclusive o Ministério Público. Instaurado esse procedimento, não se pode negar que a defesa tem acesso a esses autos, né? Isso seria inconcebível, né? Inconcebível. Então, esse é o julgamento aqui do STJ. Vamos passar aqui para o próximo. Julgamento aqui da quinta turma. Destaque. Vamos ler aqui o destaque. O magistrado pode acessar redes sociais de investigação. O magistrado pode acessar redes sociais de investigado e utilizar as informações públicas para fundamentar decisão de prisão preventiva e medidas cautelares, sem que isso configure violação ao sistema acusatório ou quebra de imparcialidade, desde que observados os limites legalmente autorizados. Né? Então a questão consiste em saber se a atuação do magistrado em acessar redes sociais de investigado e utilizar as informações públicas para fundamentar a decisão de prisão preventiva e medidas cautelares configura violação ao sistema acusatório. Certamente, a questão aqui é que o magistrado teve a iniciativa de buscar esse acesso, de ter a iniciativa de ir até as redes e verificar as redes sociais do acusado antes de decretar uma medida cautelar ou uma prisão preventiva, né? Se essa iniciativa do magistrado de buscar, de ter esse ato positivo, esse ato ativo, essa atitude, né? É uma compreensão do princípio do dispositivo, né? O princípio do dispositivo comporta um comportamento mais ativo do magistrado ou pelo princípio do dispositivo, pelo princípio da inércia, pelo princípio da... E pela característica do sistema acusatório, né, principalmente pela característica do sistema acusatório, né, se o juiz deveria ficar necessariamente inerte, aguardando que essas informações eventualmente viessem carreadas no próprio pedido, seja do Ministério Público ou não, de decretação das medidas cautelares ou da polícia ou da prisão preventiva, né? Mas o STJ considerou o seguinte: não há ilegalidade na conduta do magistrado que, para decidir pedido feito pela acusação de prisão preventiva e medidas cautelares, observando referência do Ministério Público à rede social do investigado, em livre exercício de convencimento motivado, realiza diligência suplementar consubstanciada em consulta pública para conferir a verdade dos fatos alegados. Vejam que é uma peculiaridade aqui nesse caso concreto, né? O Ministério Público fez uma referência a esse conteúdo das redes sociais. O STJ faz essa menção aqui, né? Aqui. Ele faz essa menção que o Ministério Público fez essa referência. Então, não há de todo aqui uma quebra do sistema acusatório. O juiz não fez isso do nada, né? E o STJ cita, esse é um ponto para destacar, mas um outro ponto também. O STJ cita o livre convencimento motivado, né? Que é a característica segundo a qual o juiz, de modo motivado, está livre para formar sua convicção, tomar a decisão mais justa, né? Tendo sido referenciado pelo Ministério Público fatos relativos à
em presença nas redes sociais da pessoa a quem ele dirigiu o pedido de decretação de prisão preventiva ou de medidas cautelares, é justo, né, que o magistrado fosse lá e conferisse. O magistrado foi conferir uma informação mencionada no pedido do órgão acusador. Problema nenhum com isso, né? Tranquilo, né? Interessante aqui, menção aqui, para encerrar, do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidades aqui que ele enuncia, no sentido de que, simultaneamente, remanesce a possibilidade do juiz, de ofício, de determinar no curso da instrução, antes de proferir sentença, a realização de diligências para admitir dúvidas sobre ponto relevante, determinar a oitiva de outra testemunha, complementar sua inquirição, proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolução. Né? Então, o STJ diz, se o magistrado pode determinar a realização de diligências, nada obsta que possa fazê-las diretamente em analogia com a disposição aqui do CPP. Tranquilo, né, esse julgamento? Vamos passar para o próximo. O julgamento da quinta turma. Vou ler o destaque aqui, tá? Destaque. A suspensão da ação penal por crime contra a ordem tributária é admissível quando a discussão cível sobre o débito tributário apresenta plausibilidade e potencial de repercussão na esfera penal. Pessoal, os crimes contra a ordem tributária, eles têm, né? Se você lê aquele livro de Fernando Baltar, um livro antigo, né? Já usado. Eu li boa parte, eu li esse livro quase todo, mas já faz um tempo. Crimes Federais. Fernando Baltar, ele fala, ele tem um livro muito completo, cientificamente, sobre os crimes federais, e ele fala muito bem nessa questão dos crimes contra a ordem tributária, no sentido, principalmente, de destacar que são crimes que são formas de levar, de algum modo, o contribuinte, e no caso aqui o acusado, né, a pagar os tributos que ele deve. É uma forma indireta de cobrança de tributo. É uma forma de levar o que o crime deseja que o tributo seja pago, tanto que o pagamento extingue a punibilidade do crime, né? Então, o crime tem essa manifesta função de existência, né? Não só no sentido de que a ordem tributária é o bem jurídico tutelado, mas a existência do crime quer levar, quer conduzir ao adimplemento da obrigação tributária. Agora veja, se a obrigação tributária subjacente, cuja sonegação, cuja ilusão no pagamento do tributo, ou o que quer que seja, o verbo núcleo do tipo penal a ela correlacionado de modo concreto, se essa tributação ela está sendo contestada numa ação anulatória, numa ação de embargos à execução, que é a defesa do executado numa execução fiscal, e há argumentos substanciais, né, mediante a análise do juiz, claro, que podem conduzir à extinção do crédito tributário, seja, vamos supor aqui, uma decadência tributária, uma prescrição tributária, uma inconstitucionalidade do tributo. Né? Você tem um tributo que motiva a persecução penal, mas a existência desse próprio tributo, não pelo pagamento, mas por um argumento que os tributaristas chamam de argumentos anti-exacionais, argumentos que bloqueiam a tributação ou que impedem que aquela tributação sobreviva. Se esses argumentos são substanciais, o STJ está dizendo que o juízo penal pode levá-los em consideração para a suspensão da ação penal. Interessante isso, viu? É bem interessante isso. Vamos ler aqui. Se isso é controvérsia, é definir-se a pendência de ação civil que discute a redução do valor do débito tributário justifica a suspensão da ação penal por crime contra a ordem tributária. Veja só, aqui ainda existe um fator curioso nesse caso. É que a ação civil,
a ação de natureza civil anti-exacional, ela nem sequer, neste caso concreto, tinha por pretensão a extinção total do tributo, mas a redução do seu valor. Só que uma redução substancial, de modo que, ao argumento do contribuinte, e no caso, ao argumento aqui do acusado, reduziria o valor a um ponto que ele ficaria com condições de quitar esse valor, né? Que, ao fim e ao cabo, extinguiria a punibilidade. Então, não era nem uma ação que tinha, neste caso concreto, né, uma, uma, uma demanda transacional que fulminaria por completo o tributo, mas reduziria o seu valor, né? Interessante. A suspensão da... Aí continua aqui, prosseguindo aqui. A suspensão da ação penal em virtude da controvérsia civil sobre o débito tributário é admissível, desde que haja plausibilidade na demanda civil e possível repercussão sobre a esfera penal, sendo tal providência facultada ao magistrado nos termos do artigo 93 do CPP, que permitem essa suspensão. Na hipótese do caso concreto, olha só, o tribunal de origem reconheceu que a ação civil apresentava indícios concretos de possibilidade de redução do débito. Redução do débito. O que poderia viabilizar o pagamento e, por consequência, a extinção de punibilidade dos termos da legislação vigente. Conquanto a ação civil possa resultar tão somente na redução do valor devido, não se vislumbra óbice a suspensão da ação penal pelas instâncias ordinárias, notadamente em fase da possibilidade que referidas reduções seja o pagamento integral do débito pelo réu, acarretando, em tese, a extinção da punibilidade. Dessa arte, é irrefutável que a ação civil detém a aptidão para dilatar o espectro de direitos do réu na ação penal, propiciando novas alternativas defensivas, né? Ainda que desta resulte no máximo a diminuição do débito tributário. Isso que eu achei digno de nota nesse caso. Porque, como eu estava explicando no início, que uma demanda anti-exacional civil pode justificar, quando viável, e quando se antevê que o tributo tem uma plausibilidade de ser extinto, ela pode justificar uma suspensão da ação penal, isso é óbvio. Mas a novidade desse caso concreto aqui noticiado no informativo extraordinário é que a demanda transacional não levaria necessariamente à extinção do tributo, mas apenas à redução do seu valor. E isso foi considerado pelo STJ. E isso é o que muitas vezes pode cair num concurso e você, um examinador, lê um informativo desse e coloca uma questão dizendo assim, né? E você está sabendo agora, né? Você está sabendo. É isso. Vamos prosseguir para o próximo julgamento. Destaque: a exigência de exame criminológico para a progressão de regime encontra respaldo na existência de fundamentos concretos, notadamente a reincidência, a prática de novo crime durante a execução penal e o registro de falta disciplinar média, ainda que o delito tenha sido praticado antes da alteração legislativa promovida pela Lei 8.433. Pessoal, essa Lei 8.433 ficou conhecida como Lei Sargento PM Dias. O Sargento PM Dias, que a lei, né? Sargento PM Dias, essa lei 14.843, ela alterou a lei de execuções penais para voltar à exigência do exame criminológico, dentre outras questões, principalmente questões de monitoramento eletrônico. O sargento, tragicamente, foi assassinado, né? Acho que foi em Belo Horizonte, se eu não me engano, no mesmo ano, acho que foi no mesmo ano ou um ano anterior à promulgação dessa lei, essa lei de 2014. E os assassinos do sargento eram do sistema prisional e não tinham tido uma saída e não tinham saído acho que foi uma saída de final de ano, dessas saídas de Natal, né? E não tinham voltado e não estavam monitorados.
Então, por isso que a lei é chamada Sargento, até em memória, né? Sargento Dias, registrar essas coisas ajudam também, além de ajudar a nossa memorização, é uma justíssima referência. Eu vou ler, antes de ir ao caso concreto, eu vou ler um trecho aqui de um, é, de um precedente aqui do STF da primeira turma que resume um pouco dessa história de exame criminológico, só para a gente historiar, porque ele era exigível, deixou de ser exigível e agora voltou a ser exigido de novo, né? Vamos ler aqui esse trechinho aqui, precedente do Supremo. A Lei 10.792 de 2003 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da proteção de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Então, ele deixou de estar previsto como requisito legal para a progressão de regime, mas o juízo da execução, dentro daquele livre convencimento motivado, de maneira motivada, mais livre, motivada, mais livre, poderia exigi-lo a seu critério. A gente chama no campo civil de exigência legal e exigência judicial. A gente chama de oper legis e oper judicis. O requisito era oper legis, deixou de ser oper legis, deixou de ser em razão da lei, e passou a ser oper judicis. O juiz, em razão do seu livre convencimento motivado, de modo declinando as razões pelas quais iria fazer a exigência, para que ela não fosse uma exigência ilegal, poderia fazê-lo, mesmo que a lei tivesse sido revogada para suprimir esse requisito. Isso porque, continua aqui a leitura, aqui, né? Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao bom comportamento carcerário, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o direito do presídio no verdadeiro concedente de benefício, no diretor do presídio no verdadeiro concedente de benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do tribunal ACO. Então, contextualizando, era um requisito, oper legis passou a ser oper judicis. E nesse sentido, é importante dizer que houve a edição de súmula do Superior Tribunal de Justiça. Houve a edição de súmula do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 439, que é justamente posterior a essa revogação de 2003. E essa súmula diz o seguinte, súmula 439 do STJ, admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada, oper judicis, ok? E também vale menção aqui, pessoal, da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. A súmula vinculante, deixa eu ver se eu consigo abri-la aqui. A súmula vinculante 26, né? Que considera viável, no mesmo sentido da súmula do STJ, só que aqui é uma súmula vinculante. Era uma súmula vinculante do STF que tratou essencialmente de progressão de regime, no caso dos crimes hediondos, mas que no finalzinho dela, vou ler aqui para vocês, ela previu isso, né? Para efeito de progressão de regime, no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz de execução observará a inconstitucionalidade da lei, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico. Então, como o ministro Luiz Fux falou, sob pena de tornar o juiz meramente homologador da progressão, e que essa decisão, na verdade, fosse do diretor do presídio,
O juiz tem essa prerrogativa, né? O juiz tem essa prerrogativa. Só lembrando, né, a tese de repercussão geral 972, que é inconstitucional a fixação ex lege, com base neste artigo aqui, né, artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código de Processo Penal. Aqui eu trago também aqui, ó, precedente de 2025 do ministro Flávio Dino, possibilidade de exame criminológico para apenados que cumprem por pena por fatos praticados antes da vigência dessa lei, de 2024, que tornou a vida, voltou a trazer o exame criminológico, a lei do Sargento Dias. Destaco que a irretroatividade da lei não impede que, mediante decisão fundamentada, o juízo competente, nos termos da súmula vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização de exame criminológico a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem penas por fatos praticados antes da lei do Sargento Dias. Então, esse precedente aqui do STJ é igualzinho a esse do STF. Idêntico, tá? Idêntico. Então, nós temos aqui uma cronologia, né? Recapitulando, o exame criminológico até 2003, depois esse exame criminológico passa a ser opé judicis, e mesmo com a nova lei, mesmo para crimes praticados anteriormente, o STJ e o STF permitem que o juiz decida fundamentadamente pela realização do exame ou não. Agora a lei, né? A lei exige, né? Tá aqui. Parágrafo 1º do artigo 112. Em todos os casos, essa é a lei de 2024, né? Esta lei denominada, artigo 1º, denominada Lei Sargento Dias, altera a lei de execução penal para dispor sobre a monitoração eletrônica do preso, prever a realização do exame criminológico para progressão de regime e restringir o benefício da saída temporária. Artigo 112, parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. Mas, volto aqui, né? Mesmo antes da vigência da lei, essa exigência era opé judicis. O juiz tinha essa liberdade, né? E aí vale a súmula 26, a parte final, especialmente dela, e a súmula do STJ, né? Admite-se o exame criminológico. Agora, vamos voltar aqui. Falamos da súmula 439 do STJ, falamos da súmula vinculante 26 e falamos também aqui, en passant, do tema 972 de repercussão geral, né? Agora vamos voltar agora para o nosso julgamento que motivou aqui, né? Nos motivou essa digressão. Vamos voltar aqui. A exigência de exame criminológico para a progressão de regime encontra respaldo na existência de fundamentos concretos, notadamente a reincidência, a prática de novo crime durante a execução penal e o registro de falta disciplinar média, ainda que o delito tenha sido praticado antes da alteração legislativa promovida pela lei de 2024, que restaurou a exigência como opé legis, em razão da lei, né? Mas ela foi neste período que ela foi revogada lá atrás e foi reestabelecida, ela foi sempre opé judicis. E aqui ele lembra o STJ do teor da súmula 439, né? Que eu já li, lembra da súmula 26 do STF, parte final, exame criminológico, também que eu já li, e traz esse destaque, né? Traz esse destaque. É isso, pessoal. Julgamento muito interessante, né? O vídeo aqui, essa segunda parte aqui do comentário informativo já está ficando um pouco extensa.
e eu vou encerrá-la, vou fazer em 3 etapas, encerrá-la e nós daremos continuidade na terceira etapa a partir deste julgamento aqui, tá? Eu vou só me organizar aqui para a gente reiniciar aqui, dar continuidade agora a partir desse julgamento aqui, tá? Eu vejo você no próximo trecho dessa sequência de vídeos, tá? Até já!